Shalom, meus queridos, bom dia. Desculpa a demora da gravação dos vídeos, mas esse vídeo é bem minucioso com relação àquilo que eu quero falar aqui hoje, escatologicamente. Bom, deixe seu like, compartilhe o vídeo, mas antes eu quero falar algo aqui para você. Tem um canal que eu gosto muito e eu compartilho de algumas ideias desse canal, que é o canal do irmão, que eu não me lembro o nome dele, mas é do Reino Eterno, canal Reino Eterno. Vou deixar aqui embaixo aqui para você ver. Ele falou algumas coisas interessantes, mas dessa parte eu discordo um pouco dele. Mas eu concordo com ele em muitas coisas que eu vejo no canal dele que é interessante, que coisa que eu também compartilho. Por exemplo, as duas casas de Israel, Efraim e Judá, que significa os gentios e os judeus, que o Senhor Jesus veio restaurar com a sua vara as casas de Israel. Compartilho também sobre a questão das festas de Israel. Inclusive eu concordo e eu também sigo as 7 festas de Israel, que são festas bíblicas. Outra questão também que eu compartilho e concordo com ele é sobre a questão escatológica, falando sobre as duas testemunhas, as duas testemunhas, Moisés e Elias ali no caso, a lei e os profetas, mas também fala sobre essas duas testemunhas sendo as duas casas de Israel. Então eu concordo com ele sobre essa questão escatológica, mas eu discordo com ele. E ele tem gravado uma série de vídeos sobre isso. E exatamente coincidiu de eu também estar gravando uma série de vídeos sobre isso. Sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Sobre essa questão escatológica. E eu falo para vocês que todos os vídeos desse canal você vai ver eu falando a mesma coisa. Eu não mudei meu discurso. Que eu acredito que o livro de Apocalipse é cronológico. E eu vou mostrar para você nessa série que hoje eu começo. Essa é a introdução que é bíblico isso e é plausível. Não sou dono da verdade, Eu gosto do canal desse irmão até porque ele tem humildade de admitir que algumas coisas que ele falou muda, assim como eu também já mudei algumas opiniões minhas, e assim como muitos homens de Deus que querem saber a verdade, querem ouvir do Espírito, mudam suas opiniões, porque ninguém tem a palavra final quando se trata de escatologia, ok? Porque Deus nos revela muitas coisas aos poucos. E aí a gente tem que seguir a direção do Espírito, meditar nisso todos os dias. E é o que eu faço, com certeza. Então, vamos para a parte que interessa no vídeo. É verdade. Bom, falando então escatologicamente, eu começo então a introdução sobre os 7 selos, ok? E eu já te falo, a minha linha de interpretação você não vai encontrar aqui na internet, porque é uma linha cronológica, a maioria do pessoal mistura os selos com as trombetas, com as taças, e cada coisa uma é distinta da outra, e eu vou te mostrar isso biblicamente, que elas são distintas, ou seja, são eventos completamente distintos e separados um do outro, tá? No próprio texto de Apocalipse capítulo 6, que é a abertura dos selos, você já vê isso, tá? Então vamos lá, para os textos que nós vamos usar hoje. Apocalipse capítulo 6, tá aqui embaixo. Também vamos usar Ezequiel 14, que é um paralelo, que a gente tem que aprofundar isso biblicamente nos profetas. Então a gente vai para Ezequiel 14, porque Ezequiel 14 fala exatamente dos 4 primeiros cavaleiros. E eu vou falar exatamente hoje sobre os 4 primeiros cavaleiros e principalmente sobre o primeiro cavaleiro, porque os outros não temos dúvida de quem são. Tá bem especificado os outros 3 cavaleiros. Mas o primeiro é o que gera grande polêmica e é onde está a grande dúvida. E eu vou deixar aqui, não como a palavra definitiva, a minha humilde opinião bíblica de quem é o primeiro cavaleiro, tá? E aí vem minha discordância, que não é nem o ponto que você viu hoje na internet, tá? Uns falam que o primeiro cavaleiro é o anticristo. Não acredito nessa possibilidade, eu vou explicar por quê. O anticristo ele vai aparecer lá depois, a pessoa do anticristo, ok? Segunda coisa, falam que é Jesus, representado aqui por sua igreja. Também não acredito ser essa possibilidade, porque aqui se trata de juízo, óbvio, vindo da parte de Deus. Porque a igreja vai implementar esse juízo. Não acredito nisso, tá? Terceira coisa, falam, porque é a peste, a pandemia, isso. Também não acredito nesse ponto, não é isso. Apesar de que isso também está envolvido, mas não é isso, tá? Eu não acredito nisso também. Porque já me falaram isso aqui. Eu já até falei sobre isso aqui em um vídeo, tá? Tem ligação com a pandemia? Tem ligação, mas eu não acredito nisso. Que é exatamente isso, ok? Então, biblicamente, que se trata, então, desse cavalo branco? E esse vídeo se trata, mais especificamente, eu vou tratar sobre isso. O cavalo branco, na minha opinião bíblica, baseado no texto de Ezequiel 14, no texto de
Apocalipse capítulo 6 e de Mateus capítulo 24, que são nossos textos principais aqui, que a gente vai trabalhar esses 3 textos, tá aqui as referências. Eu acredito ser o espírito do antimessias, ou governo do antimessias, ou o sistema do antimessias. O sistema, ok? E eu vou te mostrar por quê. Bom, a gente primeiro precisa entender que o antimessias, quando a Bíblia fala dele, existem 3 citações de antimessias aqui. Existe a pessoa do antimessias, ou seja, o homem da iniquidade. A Bíblia é bem clara sobre isso. Existe o espírito de antimessias, que tanto João, quanto Pedro, quanto Paulo descreve isso nas suas epístolas, ok? O espírito do anticristo ou do antimessias é uma outra coisa, tá? E tem o sistema, ou que chama-se também de besta, ou a besta, né? Que é o sistema, ou o governo, ou Anom, né? Que a gente chama aí de nova ordem, ok? Anom. Então, esse cavalo branco é o quê? É exatamente isso, o espírito do anti-messias implantando o sistema do anti-messias. Precisa então um start, ou pano de fundo, ou começo disso. E eu vou te falar por que isso é bem bíblico e é possível. No texto de Ezequiel 14, fala ali sobre os 4 maus juízos, tá? Os 4 maus juízos: a peste, as pragas, as animais da terra, ou as bestas, feras, né? A guerra e a fome. Isso tudo fala de controle. Os 4 falam de controle humano. Quando a Bíblia fala 4, e você vai entender uma coisa que é muito interessante, os padrões dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças, eles repetem esse padrão de 4 mais 3. 4 e 3. 4 fala de terra, juízo. A terra né? A Bíblia diz que a terra tem os 4 cantos da terra. Na terra, quando você fala o número 4, você entende que é norte, sul, leste, oeste, ou seja, as 4 principais direções da terra. Também quando o número 4 aparece, você lembra então dos 4 elementos que compõem a terra: terra, fogo, ar e a água, ok? Isso é paganismo, tá? Mas isso é empírico, é físico, ok? Então, quando a Bíblia separa então os selos, 4 selos e 3 selos, depois 4 trombetas e outras 3 trombetas, ou 4 taças e outras 3 taças, sempre os 4 primeiros você pode reparar que o juízo primeiro é sobre a criação, sobre a terra, ok? Sobre a cosmologia, depois sobre os homens, sobre as pessoas. Então, se trata aí, essa separação é bem distinta, você vai perceber esse padrão repetindo. Então, os 4 primeiros selos, que esses 4 primeiros cavaleiros, tem a ver com a terra. Só que a terra caída, do homem caído, o sistema caído, sendo implantado através, começando então com esse espírito do antimessias, que não é novo, tá? Não tem nada de nova ordem, essa é uma ordem bem antiga. E é interessante que esse cavalo reporta a um deus dessa cultura greco-romana, que é implantada então lá antes de Cristo, na época de Alexandre o Grande, que depois, né, na época de Jesus, vem os helenistas e tudo isso. Essa cultura greco-romana, ela é muito forte hoje nos dias atuais, né? E esse cavalo branco me lembra algo. Vou deixar essa imagem aqui lateral para você, aqui do lado, um deus grego com o nome de Apolo, ou Apollyon, que também é o nome de um demônio, de um rei, um príncipe, que vai se materializar por ocasião, né, das trombetas. Quando ela for tocada, as trombetas, se não me engano, a 5ª trombeta é a libertação, né, dos Néfilins, é claro que eu já falei sobre isso aqui, e por ocasião vai ser a materialização desse deus, Apollon. E é interessante, que eu vou deixar aqui do lado, você vai ver, né, Apollon, ou seja, afastamento da luz. Apollon, afastamento da luz, é um tipo de revelação oculta, um ocultismo, literalmente seria isso, ok? Significa o que então? Ele é o Deus do quê? Aqui do lado você vai ver que ele é o Deus Sol, ou heliocentrismo, doutrinas que você vai ver e que está rodando hoje, né? O heliocentrismo, a doutrina, né? Ele é o Deus também da justiça, da lei, da ordem, você vai ver aqui ao lado. Ele é o Deus também que representa as artes, né? As artes. Ele é o Deus também da cura, E por final, você vai ver no texto, está até circulado de vermelho, os principais que eu separei aqui. Ele é o Deus da peste. Olha que interessante. E ele é representado com um arco. A representação dele é uma roupa branca com um arco na mão. Agora eu te falo, será que tudo isso é só coincidência? Esse espírito do antimessias, representado aí nesse Deus romano, cujo nome aparece no livro de Apocalipse, é só coincidência?
Não é só coincidência. Está lá nos profetas. É interessante que, né, em Ezequiel 14, que fala sobre os 4 maus juízes, e aparece aqui. Então, os 3 primeiros selos, né, você vai ver aí, então, a implantação desse sistema. O segundo selo, né, que você vê que também na sequência é a guerra. O 4º selo, você vê que é um controle através da fome. Né, tudo isso implementa controle sobre a humanidade, controle humano sobre a humanidade. Só que o homem não tem controle de nada. Ele começa a implantar o seu governo e ele, então, no 4º selo, quando se manifesta o 4º e último cavalo, ele perde o controle do seu governo, porque aí entra o 5º, o 6º e o 7º selo, que eu vou falar no próximo vídeo. Mas esses 4 cavaleiros, eles agem em conjunto. Esses 4 cavaleiros, ou os 4 maus juízos, mal com U, tá? Não é mal com L. A diferença, mal com L é a origem do maligno. Mal com U é um juízo vindo da parte de Deus, ou cujo Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, Iá, aquele que tem o poder de todas as coisas, o Criador, né? Através do Senhor Jesus se manifestou pela humanidade. Esse Deus Todo-Poderoso tem um controle sobre todas as coisas. E você vê isso bem clássico no 5º selo, tá? Por que eu não acredito nele? O 5º selo está bem caracterizado ali no 5º selo, que eu vou falar no próximo vídeo. Você vai entender a ligação dos 4 com os outros 3 selos. Então, quando se fala ali dos 4 maus juízes, então os 3 primeiros ali começa a implantação. No 4º selo, você pode ver que é perdido, então, completamente esse controle. Porque ali os 4 maus juízes começam a agir assim de uma forma desenfreada, e ali 25% da população da Terra, que é 1/4 da população da Terra, né, vem a morrer. Por isso que eu não acredito que os selos, mais um motivo que eu não acredito que os selos são iguais às trombetas. Porque as trombetas falam de 1/3 e os selos falam de 1/4. Então, são proporções diferentes, já começa por aí. 1/4 da população morre, ou seja, a 4ª parte. Já nas trombetas morre a 1/3 parte. Então, 1/4 é diferente de 1/3 e está bem clássico e bem claro ali no texto, não tem confusão. Tá? Então, muitos detalhes estão no texto. Você precisa observar o texto com clareza, ligando o texto com os profetas e com a nova aliança, com as epístolas, né, de Pedro, de João, com Mateus 24. Jesus deixa bem claro que tudo isso, nesses 4 cavaleiros, seria o princípio das dores. Se há o início das dores, há também a intensificação dessas dores para um parto futuro, né? Para um parto, ou seja, para uma geração de algo futuro. Então, há uma ordem cronológica aqui. Os selos não podem ser iguais às trombetas, que também não podem ser iguais às taças. São coisas distintas. Então, os selos são o princípio das dores e o iniciar de um julgamento divino. As trombetas é o início desse julgamento divino e a separação dos santos. E as taças é a ira divina caindo sobre toda a humanidade. Então, está bem claro, bem separado, e há uma ordem cronológica nesse texto aqui. Então não dá para ter confusão. A gente que confunde e começa a mirabolar coisas. O Espírito de Deus é simples, as coisas de Deus são simples para aqueles que são simples, humildes e querem ser guiados pelo Espírito da verdade. Tá? Não há confusão nisso, ok? Então eu volto no próximo vídeo para fazer um link desses 4 cavaleiros, que eu já falei para você o que eu acredito. É o espírito do anticristo, né? O espírito dele não é o anticristo, já falei, não é o antimessias, mas o espírito dele atuando para a implementação da nome, ok? E vai usar todos esses 4, ok, elementos aqui. Só um adendo aqui. Quando a Bíblia fala que, e as bestas feras? Porque eu já sei que você vai fazer essa pergunta. E as bestas feras? Salmos 32 diz que o Senhor nos guiará, no versículo 7 em diante, que Ele, né, guia-me no caminho que eu devo andar. Aí o Senhor fala assim, não sejais como o cavalo ou a mula, são bestas. Inclusive a mula é um tipo de besta, porque ela mistura de cavalo com jumento. É uma besta. Então não sejais como essas bestas, cavalo ou a mula, que precisam de freios, ou seja, que são sem entendimento. O texto está claro em Salmos 32, que vão ser guiados por uma força, né, para onde quer que eles sejam, mas sejam guiados pelo Espírito. Ali Salmo 32 diz, sejais guiados pelo Espírito. Então há duas forças que podem guiar o homem, né? A força maligna, por intervenção humana, né, com a maldade humana, ou o Espírito Santo de Deus, que guia o homem pela verdade. Você vai escolher o caminho que você vai andar, ok? Então ele diz que quando o homem é guiado por esse tipo de espírito humano, espírito secular, ou espírito do mundo, ou espírito do antimessias, que vai implantar essa nova ordem, ele fica como um cavalo, uma mula, uma besta sem entendimento. Quando a Bíblia fala também dessas questões do juiz ser como as bestas feras, é um juiz também vindo da parte do homem, né, caído, porque ele fica como um animal irracional, sem entendimento, guiado por um sistema
que é implementado por demônios. Então, isso também é besta fera. Um homem guiado por demônios é uma besta fera da terra. Entendeu isso? Então, e óbvio também que há, por ocasião, né, do juiz de Deus, um descontrole também populacional sobre a população de animais, né, como pestes de gafanhotos e outras coisas, que é ocasionado por essa besta fera principal, que é o homem, né, que começa a desgovernar, então, a criação de Deus. Ou seja, causa um caos na criação de Deus, ou seja, nos animais, né, por questões ecológicas, vamos dizer assim, ok? Então, e pela ganância, obviamente. Então fica aqui essas referências aqui que eu deixei para você. E voltamos então amanhã, ou amanhã ou depois, eu não sei se vou gravar amanhã, mas a continuação dos selos, tá? O que eu quero falar sobre então os próximos 3 selos, tá? Que não acredito que esses selos são as trombetas, são coisas distintas. Shalom.